A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. No vídeo de hoje venho trazer mais uma porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer seu coração. Palavra esta que está aqui em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo de número 22. Você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais. Essa mensagem ela faz parte da campanha Renovando as Forças Espirituais. Campanha esta que está na segunda semana de um total de 5. Então ainda dá tempo de você participar. Adiciona o número do WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Assim você vai receber os devocionais diários e também notícias de quando nós começarmos uma nova campanha. Amém? Pois bem, 1 Coríntios 7:22 diz assim: Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Glória a Deus. Paulo, ele está explicando uma situação acerca das pessoas que trabalham para outras pessoas. Naquele tempo ainda existia a escravidão. Não de uma forma cruel, mas como muito semelhante a um assalariado hoje. E Paulo ele está dizendo que aqueles que têm senhores, que trabalham para alguém, na casa de alguém, eles trabalham e em troca disso eles têm casa, eles têm comida, eles têm condições de ter uma família e tudo mais, eles são livres por Cristo. E aqueles que são livres, que não trabalham, são escravos de Cristo. Porém, esse versículo, ele também faz alusão a uma outra coisa, a qual eu quero chamar a sua atenção, que diz respeito à nossa liberdade em Cristo. Nós fomos libertos por Cristo. E liberdade é o quê? Liberdade é você poder fazer tudo aquilo que você quer fazer. Isso é liberdade. E em Cristo nós podemos fazer tudo aquilo que nós queremos fazer. Mas é importante você entender um pequeno detalhe, tá? Em Cristo nós podemos fazer tudo o que nós queremos. Se nós fizermos tudo o que a gente quer fazer fora de Cristo, então com certeza estaremos cometendo pecado. Paulo ele diz aos Romanos 8: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. No verso 5, ele declara que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Então, em Cristo, você estando em Cristo, você vai andar conforme a vontade do Espírito, de maneira que a sua vontade já não é mais sua. Ou seja, em Cristo, a nossa vontade passa a ser a vontade de Cristo. Então é por isso que em Cristo nós podemos fazer o que quiser, nós temos liberdade para fazer o que quiser, porque a nossa vontade agora é a mesma vontade do Senhor. A nossa vontade e a vontade do Senhor são a mesma coisa. A partir do momento que o cristão ele deixa de fazer a vontade de Deus, ele deixa de fazer aquilo que agrada a Deus, ele está saindo de Cristo e cometendo pecados, correndo aí o risco de voltar a ser escravo do pecado. Porque uma vez que nós somos libertos por Cristo, nós somos libertos de outros senhores. O que fica claro para nós, à luz da Bíblia Sagrada, é que nunca fomos senhores. Eu não sou senhor, você não é senhor e nunca seremos. Nós somos sempre servos. E a única coisa que podemos fazer é decidir a quem nós vamos servir. Somente isso. Não podemos mandar, não podemos ser senhores. Então, ou você decide servir a Cristo, ou você decide servir ao pecado, ou servir a qualquer outra coisa. E quando nós não servimos a Cristo, existem muitas outras opções de senhores a quem nós podemos servir. Então você pode servir ao dinheiro, a mamon, você pode servir à pornografia, você pode servir ao vício, você pode servir a Satanás. E em Cristo nós somos libertos. Por quê? Porque somente em Cristo você vai servir um único Senhor, que é o Senhor Jesus. Fora de Cristo, você vai ser escravo de vários e vários outros senhores que são opressores.
Então, em Cristo somos libertos do senhorio do pecado, somos libertos de todos esses outros senhores, de vícios e tantas outras coisas mais. Porém, em Cristo somos servos de Cristo e somente de Cristo. Glória a Deus. Em Tiago 4:7 ele fala que nós estamos livres do poder do diabo. Glória a Deus. Então, liberdade é você poder fazer aquilo que você quer. Tá? E a liberdade em Cristo é poder fazer aquilo que você quer segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, pela Bíblia. A liberdade, ela envolve 4 coisas, 4 níveis, 4 características que, se não tiver uma dessas 4, então não é liberdade. Tá? Liberdade, em primeiro lugar, ela envolve o desejo. Significa o desejo de fazer o que você quer fazer. Isso é liberdade. E em Cristo nós podemos fazer aquilo que nós desejamos, porque uma vez transformados, uma vez sendo uma nova criatura em Cristo, você tem o desejo de Cristo. Temos a mente de Cristo, o Espírito de Cristo, a palavra de Cristo, o exemplo de Cristo em nossas vidas. Então, se você faz o que não quer, você não é livre. E se você faz se você não pode fazer o que quer, você não é livre. E se você faz o que não quer, também não é livre. Tá? Então, somente em Cristo você vai ter essa liberdade de fazer tudo, absolutamente tudo, o que você quer fazer, o que você deseja fazer. Lá em Lucas, no capítulo 11, versos 9 e 10, é bem conhecido, diz assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se lhes será aberta. Pois todo que pede recebe, que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Por que isso acontece? Porque você está fazendo a vontade de Deus, você está andando no Espírito, você está dentro do plano de Deus, do propósito de Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida. E alguém que de repente não saiba qual é o plano de Deus para a sua vida, é muito simples. Começa pela palavra do Senhor, obedecendo a palavra, servindo a Cristo, e você vai entender o que Deus tem para você. Enquanto você não é servo de Cristo, enquanto você for servo de qualquer outra coisa, então você nunca vai conseguir entender o plano de Deus na sua vida. Então, liberdade envolve desejo, mas a liberdade também envolve capacidade. Capacidade quer dizer ter o conhecimento necessário para fazer aquilo que você quer fazer. Se você quer fazer uma coisa, mas você não tem capacidade de fazer, então você também não é livre. Você quer fazer uma atividade, mas você não está preparado para fazer, não tem capacitação intelectual ou física para fazer, então você também não é livre. Mas em Cristo nós somos capacitados por Ele. Deus não escolhe capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Então Deus ele nos capacita, Deus ele nos dá capacidade para fazer aquilo que queremos fazer segundo a sua vontade. Ou seja, Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem plano na sua vida, Deus tem propósito na sua vida e Ele vai capacitar você, porque o chamado de Deus é uma coisa que eu naturalmente quero fazer, o chamado de Deus é uma coisa que faz parte de mim, a palavra queima no coração e eu quero fazer aquilo e Deus vai capacitar você para fazer isso, Deus vai te dar condições de estudar para você se capacitar intelectualmente, Deus vai te dar condições de treinar para você se capacitar desenvolvendo habilidades e talentos. Glória a Deus. Liberdade também envolve oportunidade. Se você quer fazer, mas você não tem oportunidade de fazer, então você não é livre. Por exemplo, eu quero pregar o evangelho, mas se eu moro na Coreia, então eu não posso pregar, porque lá é proibido. Eu vou acabar indo para a cadeia. Mas em Cristo eu tenho essa liberdade. Eu tenho essa liberdade e oportunidade de fazer. Então, como que Cristo me liberta para pregar o evangelho na Coreia, por exemplo? Lá em Mateus, no capítulo 10, verso 28, nós temos a resposta. Diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno.
Então, em Cristo, eu tenho essa oportunidade de pregar o Evangelho aonde eu quiser, de fazer a vontade de Deus, de ser um cristão, de ser um servo de Jesus, aonde eu quiser, no tempo que for, no país que for. Eu tenho essa oportunidade porque eu fui livre, fui liberto por Ele. Ainda que seja um lugar que é proibido, ainda que seja um lugar que eu vou ser perseguido, ainda que seja um lugar que nós vamos morrer, nós sabemos que estamos libertos por Cristo. E a morte para nós, na verdade, é uma libertação, né? Aquele que vos matar estará fazendo um favor a mim. Foi o que disse Jesus no Sermão da Montanha. Então, veja que em Cristo nós temos essa liberdade. Até mesmo os cristãos do primeiro século, que foram perseguidos, foram mortos por leões, eles tinham essa liberdade. Ninguém conseguia impedir eles de serem cristãos. Nega Jesus, senão você vai morrer. Para de pregar, para de divulgar essa doutrina, esse evangelho, senão você vai para o Coliseu, você vai ser preso, você vai ser morto. Ou seja, nada disso impediu eles de exercerem a sua liberdade em Deus. Então, Cristo nos liberta de todas as formas, em todas as áreas. Liberdade, o mais importante, liberdade envolve eternidade. O que significa isso? Significa que ser livre é poder fazer uma coisa que não me condena, que a minha consciência não pesa. Isso é ser livre. Por exemplo, não adianta a pessoa dizer que é livre, você é crente, você tem um monte de proibições e eu sou livre para fazer o que eu quiser. Isso é um ponto de vista equivocado sobre o que é liberdade. Porque a pessoa pensa, às vezes está no mundo e pensa que eu posso fumar, eu sou livre para fumar, eu sou livre para beber, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Isso não é liberdade, porque essas coisas pesam na consciência. Cedo ou tarde pesam na consciência, trazem consequências, né? Às vezes você vai lá, fuma, dá um mau exemplo para o seu filho cresce e cai nas drogas, cai no vício, porque ele começou desde pequeno vendo o seu exemplo de fumar cigarro, de consumir drogas, de consumir álcool, e depois ele não tem controle sobre isso e acaba desgraçando a sua vida. Então, isso cedo ou tarde traz peso para a consciência. Então, não é liberdade. Liberdade é poder fazer uma coisa que não te acusa. Liberdade é poder fazer uma coisa que ninguém pode te acusar como sendo algo imoral, algo incorreto ou mau exemplo. Entendeu? Isso é liberdade. E Jesus nos dá essa liberdade que vem com eternidade. A gente vai fazer coisas das quais nós nunca iremos nos arrepender. Em Cristo, fazendo a vontade de Cristo, porque fomos libertos por Ele e agora somos servos dele, nós vamos fazer coisas que nós nunca, jamais iremos nos arrepender. Que o nosso Deus é bom, a sua palavra é fiel e poderosa e eficaz em nossas vidas. Para terminar, em Gálatas 5, no verso 1, Paulo ele diz assim: estáis, pois, firmes, na liberdade com que Cristo vos libertou, e não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne, não useis dessa liberdade para se colocar novamente em jugo de servidão. Então Paulo está dizendo: agora que vocês estão libertos, não voltem a ser escravo do pecado, não voltem a servir outros senhores, sirva somente ao Senhor Jesus. Quando a Bíblia fala que devemos ser fiéis, quando você entende que deve ser fiel ao Senhor, isso está ligado à nossa fidelidade. Ser fiel ao Senhor é ser fiel em servir ao Senhor e não servir ao pecado, não servir à pornografia, não servir a quaisquer outras coisas. Quando vier a tentação, quando vier outras coisas na sua frente, apenas olhe e diga: isso não é para mim, porque eu sou servo de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e o seu ministério no nome santo do Senhor Jesus. Você querendo aprender um pouco mais, estudar com a gente, acesse os links aqui na descrição do Clube de Pregadores e também do nosso seminário de oração, que está uma grande bênção e você pode participar desse seminário online. Tá bom? Que Deus te abençoe.